Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Pois bem, Eduardo Friso está comigo aqui, fazendo aquela tradicional visita anual. As coisas que acontecem pela segunda vez, elas já viram tradição. Com né? certeza, com certeza. Seja muito bem-vindo, se bem que tu já estás em Pagos Gaúchos desde o dia do show do David Gilmour. Desde o dia 16 de dezembro, né? Um dia histórico para mim e para todas as pessoas aí que são fãs do Pink Floyd, né? Olha, cara, eu acho que eu perdi uns 2 litros d'água chorando de emoção naquele show, assim. Um troço fantástico. Foi por cima a saída de água, então. Foi um troço fantástico aquilo lá, um troço fantástico, indescritível. Só quem tava lá pra saber, cara. Só pra quem tava lá pra saber. Tu sabe que eu me programei, fiz toda uma agenda desde julho desse ano pra poder estar em Porto Alegre no dia 16. E a compra do ingresso, como internet, é que fizeste isso lá, naquele período, aqueles dias que eles lançaram? Eu comprei o ingresso, cara, na meia-noite do dia que lançou. Eu me lembro disso, porque tu comemoraste no teu perfil. Exatamente, do dia que lançou, era 1 hora antes, eu já estava no site da Blue Ticket, que foi a empresa aí que vendeu os ingressos, para conseguir comprar. E tu sabe que o site deu meia-noite 10, o site bugou. De tanta entrada que tinha. E eu cliquei ali para comprar o ingresso e começou a dar ingressos esgotados. Daí eu pensei, puta merda, lascou. Mas daí depois o site voltou ao normal, consegui comprar, etc e tal, e foi incrível, cara. E daí, e a logística, por exemplo, da questão de voo, como é que é de Balsas? Tranquilo, só que eu tenho que, na verdade, em Balsas não tem um aeroporto funcional. Tem aeroporto. Certa semelhança com uma semelhança muito clara, digamos assim. Com lá também plantam soja. Também tem bastante gaúcho lá. Mas uma outra pergunta, e eles têm... e a questão do desenvolvimento, tá? Cara, eu vou falar a mesma coisa que eu falei ano passado aqui pra ti. Mas não mudou nada. Assim, houveram mudanças, só que todas essas mudanças foram perpetradas pela iniciativa privada. Né? Pelo poder público, algumas coisas aos poucos estão acontecendo, mas não por iniciativa do poder público municipal, e sim por iniciativa do poder público estadual. Mas tu, como um defensor do Estado mínimo, tu aplaude isso. Eu, defensor do Estado mínimo? Daí a gente já tá, né? Eu me esqueci. Meio complicado. Eu sou do welfare state, cara. Sempre falei disso daí. Acho que o Meyer também deve ser dessa linha, né? Mas a cidade tá seguindo melhor. Eu tô lá faz 2 anos e meio, né? Eu noto que de lá pra cá as coisas melhoraram. Estão melhorando, né? Aliás, nós temos Subway Americanas antes de Santo Ângelo já, né? Pô, então, isso é algo incrível. É sinal de desenvolvimento. É um sinal de desenvolvimento, né? Pois é. Dá pra comprar aqueles DVD de filme lá, antigo e tudo, né? Tu coleciona essas coisas, né? Não, eu compro. Tudo que é porcaria eu compro. Cara, foi na Páscoa do ano passado, eu cheguei a comprar um ovo de Páscoa que vinha com uma caneca do Darth Vader só pra colocar em cima da hack o Darth Vader, cara. É mesmo. Coisa linda. Tá, então, outro assunto do momento, Guerra nas Estrelas. É Star Wars, né, cara? E daí? Eu não vou dar spoiler aqui, né? Que seria uma sacanagem dar spoiler no ar, né? Sim. Mas o filme é sensacional. Andei lendo algumas críticas, algumas pessoas andaram falando que o filme ficou muito Disney, muito família, etc e tal. Eu não achei. Achei o filme sensacional. Ele é igual aos outros, assim, que a gente vê e não entende? Tem que saber a história, cara. Tem que saber a história. Eu vi todos os lançamentos, dias atrás, agora, com essas maratonas. Tem que fazer maratona. Eu fiz. Na Sky tem maratona sim, maratona não. Eu cansei. Cansou do quê? Cansei de tentar ver maratonas. Mas não tem os DVD? Não, também. Eu mudei bastante também. Eu ia te falar, as histórias de. Eu lembro que tu colecionava DVD. Eu tenho aquilo. Eles estão também na mesma posição que eles estavam na minha casa
quando você esteve mesmo? lá no ano passado. Durante o ano inteiro eu não vi nenhum daqueles Não DVDs. mexeu neles? Não mexi. Empoeirados. Mas assim, por que isso? Fran? Eu não sei. Eu acho que... não sei, é uma questão de foco, de trabalho. Se eu não estou trabalhando, ou estou cuidando muito de plantas, Eduardo. Plantas? Tu sabe que isso é sinal de velhice, né? O cara começa a Não, cuidar das folhagens. Esclerose. Começa a regar as folhagens. E treme aí é velhice. bastante, fica fácil de regar as plantas, porque está tremendo. Então fica muito fácil. Espalha água por tudo ali, água tranquilo. melhor. Mas esse troço de DVD, cara, eu tenho mania de colecionar mesmo. Eu compro mesmo. Mas tu vê? Vejo. Compro e vejo. E daí, Compro e vejo. eu, por exemplo, eu tenho a coleção completa dos 126, eu acho, episódios do como é que é? Missão Impossível. Da série que tinha, A né? série dos anos Série, 60. sim. Daí a primeira temporada ainda em preto e branco, enfim. Não, essa já é colorida. E James West também eu gosto muito. Tu tem a coleção completa do James Bond também. Também. Mas assim, os únicos que eu assisti esse ano foi o James West. Eu não assisti ainda, cara. Aquilo é uma mistura de 007 com Velho Oeste, assim, uma coisa absolutamente... Teve um filme uns anos atrás, que do foi uma Will bomba Smith, aquele que filme. uma grande porcaria. Grande porcaria aquele filme lá. Mas assim, antes a gente até pode ver para onde a conversa vai enveredar, se para o cenário político e tal, mas eu sei que tu és um roqueiro que tem assim uma visão muito tua em relação ao rock gaúcho, enfim, né? Mesmo que tu tenha acompanhado, digamos, uma segunda fase do rock gaúcho. Sim, eu peguei a segunda fase. A primeira fase, ela teve um fim que também marcou o começo. Qual que foi o fim da primeira fase? Digamos assim, 85 a 95, que é onde surgiram todos eles, né? Sim. O TNT, os Cascaveletes, os Replicantes, o The Fala, essa primeira fase. A partir daí, 95, vamos estabelecer esse ano. Mas dá botar as outras bandas também, Nenhum de Nós, Engenheiros, etc. Sim, mas é que não é rock, né? É mais soft, né? Não é rock, não é rock, essa coisa, essa atitude roqueira gaúcha. De fato. Né? E o período a partir de 1995, 96, onde os protagonistas dessa primeira fase passaram a ter a sua carreira solo. O Vander Wildner lançou 3 ou 4 discos. O Neivan Soria, que esteve aqui dias atrás. E chegamos ao Basso, o Flávio Basso, que adotou outros nomes e tal. Júpiter Maçã, Júpiter Apple. Eu separei, assim, alguma coisa só pra gente falar sobre isso. A gente não falou também do Graforreia da Harmônica, né? Que também tá lá Exatamente. Que aquilo lá tinha. Não, mas o Graforreia entra no meio da primeira fase, vamos dizer, e vai até o meio da segunda fase. Ele é um mix, é uma banda que... Mas então, assim, por exemplo, 3 discos do rock gaúcho, que eu separei os nomes aqui. Esse disco, A Sétima Efervescência, eu ouvi o disco nas últimas horas, inteiro. O disco é uma loucura, rapaz. Eu já ouvi esse disco. E é um disco, por exemplo, tem 2 músicas que ficaram ali, que é Um Lugar do Caralho e Miss Lexotan, que são as mais conhecidas. Mas tem outras músicas descrevendo personagens e a angústia dele e o experimentalismo, que são impressionantes. É um troço sensacional. É um disco e que marca muito essa coisa do bril, aí que eu quero chegar, do bril gaúcho. Mas bril em que sentido tu tá falando? Do bril do porto-alegrense. Agora... do porto-alegrense, vamos dizer do porto-alegrense. O bril do rock, o bril do rock porto-alegrense, assim, que tem essa coisa que tudo tem que ser intenso, né? Então, por exemplo, a pregação, eu considero praticamente uma pregação essa música Um Lugar do Caralho, que ela diz assim, que é o lugar mais especial que tu possa ter. Uma espécie de paraíso, né? Exatamente. A terra prometida.
A terra prometida do roqueiro porto-alegrense. E daí, assim, por exemplo, isso que eu te descrevi, o que tu é terrível a gente ver que estamos mesmo ficando velhos, que estamos contando histórias que são antigas já. Né? Eduardo Friso. Eu acho que a gente tá ficando velho mesmo. Esse ano, cara, eu fiz 31, até falando com minha mãe. Um idoso. Fiz 31. Tava falando com minha mãe, eu fiz 31, me sinto com 16, mais ou menos. Tu te sente com quanto, Fábio? Eu me sinto, eu não sei direito. 10? Às vezes eu queria ter, queria me sentir com 16. Com 16, queria. Com alguma coisa transgressora, alguma coisa assim. Mas fisicamente, às vezes, eu me sinto com 67. Fisicamente é complicado. 70 praticamente. Infelizmente a gente vai decaindo, né? Decaindo. As ressacas são muito longas, tuas também? Eu não posso revelar muito a minha vida pessoal, segundo o contrato com a emissora aqui, eu não posso estar dando muitos detalhes sobre a vida pessoal aqui, mas sim. Elas são mais longas, né? Principalmente quando começa no happy hour. E eu te digo, é a melhor forma de se divertir, assim. Depois do trabalho começar. No happy hour, assim, e daí ele se prolonga um pouco. Mas o bom disso também é porque você acaba se dormindo cedo, daí se tem uma noite de sono. De fato, daí você dorme bem, tá tranquilo, né? Mas voltando aos artistas gaúchos. Aí, aos artistas gaúchos, né? De fato, esse disco, A Sétima Efervescência, é sensacional. Eu escutei ele também essa semana. Essa semana pra relembrar, etc e tal, que você não é acostumado a ouvir esse disco. E o Flávio Basso ia fazer bastante falta pra nós, cara. O cara com a atitude dele, etc e tal. É difícil de aparecer hoje, né? Um tempo no qual as pessoas querem tudo muito bonitinho, tudo muito alinhadinho. Que a gente tava falando antes, né? Até essa gourmetização influencia nisso, né? Eu te digo, sabe, o meu principal problema com a gourmetização é que é pouco. Sempre pouco, né? Sempre pouco. Eu gosto de litrão, de latão, de coisas... Garrafão, 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 Isso eu gosto, mas... É pouco, né? Eu acho estranho, sabe? Eu tenho muitos conhecidos aí, meus grandes amigos, que gostam bastante dessas cervejas e tudo mais. Eu não critico, até ontem eu tomei algumas dessas mais gourmetizadas. São gostosas. Foi pro superlativo também, não? Não, também fomos pro superlativo. Aí senão não tem fundamento. Se não tiver o superlativo, daí não tem fundamento, né? Não tem fundamento. Mas tem gente que só aquela coisa toda bonitinha, etc e tal. Como tu falou, tem que ser em quantidade, né? Eu tenho umas histórias engraçadas sobre isso e principalmente quando o gaúcho se relaciona com outros povos, né? Como assim com outros povos? Outros povos que moram no Brasil, esses que moram... tô brincando contigo. Não, os gaúchos que se relacionam, por exemplo, com paulistas. A forma de comer um churrasco é diferente. É absolutamente diferente. É diferente. E os paulistas, às vezes, eles perguntam pra gente assim, já com um olhar de medo, se o churrasco será servido do jeito gaúcho. Eu fiquei pensando... O que é um churrasco servido do jeito gaúcho? É isso que eu fiquei pensando, o que vinha a ser. É aquela história da gente chegar correndo com o espeto, botar na mesa e passar-lhe a faca ali para aquele troço cair do espeto, picando praticamente no prato. Esse é servido do jeito gaúcho. Isso eles têm medo disso. Mas medo do quê? De se respingar, eu acho, de alguma coisa. Mas aí que tá a parte boa das coisas, né? Não, e outra questão, assim, tu cortar uma carne de churrasco e um salsichão, por exemplo, de cortar ele sem fazer barulho no prato. Sim. Né? Isso eles conseguem cortar e tudo fica igual, os pedaços padronizados e tal. É meio complicado isso, né? Que perde a essência da coisa, né? Perde a essência da coisa. Sobre esse tema, vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu tenho uma história que eu me lembro, quando a gente começa a falar em gourmetização, que eu considero muito engraçada, num aspecto que eu vivi. Uma equipe de televisão de cariocas, no interior do Alecrim. Do Alecrim? Lá, num dia de semana, tinham matado um novilho lá. E um churrasco servido de forma muito especial para essa equipe da televisão.
E os cariocas lá estavam muito acostumados a frequentar churrascarias como o Porcão. Uhum. E que eles pediam para os garçons lá servirem o tal do corte laser. Corte laser. Que é o corte bem fininho, assim, que é um pedaço transparente de churrasco. Entendi. Assim. Só a lasquinha. Só a lasquinha. Daí pediram para um gaúcho lá do Alecrim, imagina eles, né, um evento, né, e uns pedaços, aqueles espetos imensos de grande, com muita carne e tal. E o cara olhou para o gaúcho, achando que ele devia ser o patrão do CTG, alguma coisa assim, né, devido à importância do momento. E ele olhou para o carioca e disse: laser, por favor. E o gaúcho olhou para ele e ficou pensando o que vinha a ser laser. O gaúcho cortou-lhe um pedaço de umas 600 gramas, mais ou menos, aquilo picou no prato do carioca, e o gaúchão disse: laser, então. Esse é o meu ponto de vista sobre a gourmetização. Mas tá certo. Aqui as pessoas andam meio frescas ultimamente, né? Tudo machuca, tudo dói, não pode falar nada, né? Se ofendem, né? Tu publica alguma coisa, alguma rede social, acham que é indireta. As pessoas, eu acho que estão se dando muita importância, na verdade, assim, sabe? A gente tem que se reconhecer a nossa desimportância, na verdade. Nós não somos importantes. Não somos importantes. E a partir disso, entrar para uma cultura da quantidade, né? Como a gente estava falando aqui, e não tanto da qualidade, que às vezes vem em pequenas porções e não rende tanto quanto um garrafão, um litrão. Que bom isso. Concordo contigo, assim, concordo, penso assim, sim. Concordo contigo, plenamente. Porque às vezes a gente não consegue ter essa tranquilidade de falar sobre esse assunto. Claro, Por exemplo, dias atrás, até aqui na saída na rádio, se começou esse assunto e os interlocutores eram pessoas absolutamente favoráveis a esse discurso da gourmetização. E eu não tive como continuar a conversa. Eu acho que se perde um pouco da essência com esse discurso, assim, sabe? Não que eu não goste de uma coisa de vez em quando. Mas eu gosto dessa coisa. Se eu gosto, eu quero bastante. Exatamente. Eu também, se gosto, quero bastante. Como estava te falando antes aqui da gente começar, ultimamente só tenho tomado vinho em casa, sabe? Cerveja eu não tomo em casa. Mas tem motivos gástricos para isso daí, digamos assim. Só que daí, não vou tomar uma garrafinha de vinho só. Daí tem que tomar umas 3, né? Senão não tem graça, né? Umas daí, duas, como é que é o contrabando para chegar em Palma? Contrabando. Palmas não, balsas, rapaz. Mas chega lá, cara, tem mais vinho nos mercados lá que os mercados daqui. Mas que beleza. Vinho chileno, espanhol, português e tudo quanto é procedente. E gaúcho tem, não? Tem vinho gaúcho. Caríssimos? Não é tão caro, não. Chega tudo lá. Só que eu tive que me acostumar a tomar vinho gelado. Vinho tinto gelado. Vinho tinto gelado. Coisa que eu nunca fazia aqui, porque lá o nosso normal é 35 graus, né, cara? Até foi anteontem, eu tava aqui em Santo Ângelo, né? De noite, tava circulando pela cidade, tava fazendo 18 graus, eu tava com frio, cara. Que falta de laço, né? 18 graus tava com frio. Que a gente se acostuma, né? 18 graus pra gente que vem de lá é inverno, né? É inverno. E essa chuva que não para aqui, estão virando sapo quase. E o incrível é ver os especialistas falando sobre isso, que agora que o El Niño vai apertar. É mesmo? Mas vai chover mais? Vai chover mais. A nossa região aqui é uma espécie de uma região de desvio das águas. Assim. Até o estado de Santa Catarina... parte do estado de Santa Catarina pega isso e o resto do Brasil seco. Sim. Tu me dizias lá, como é que tá isso lá? Lá tá complicado, que é assim, ó. Lá no sul do Maranhão, que é onde eu moro, a gente tem 2 estações. Sim. Né? Tem a estação seca e a estação de chuvas. O pessoal lá chama de inverno e verão. Né? Verão é quando não chove, inverno é quando chove, porque de inverno não tem nada. Né? Então, o inverno ele é para começar, a estação de chuvas é para começar em outubro. Né? E vai até meados de março, abril, depende do clima. Mas chove e é quente. Chove e é quente. Mas às vezes cai um pouquinho a temperatura. Cai para 20 graus, 18 graus no máximo. E as chuvas duram dias assim, e dias ou chove todos? Dura dias e dias.
chove bastante, assim. Só que esse ano, cara, a chuva que era para começar em outubro não começou. Deu apenas algumas chuvinhas aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. E isso está prejudicando a safrinha que tem lá, que o povo diz, né? Que teria que chover no mínimo 80 milímetros para poder plantar e colher o soja, etc. e tal. Então tem fazendas lá que já estão com 40% da produção perdida. Então isso está apavorando bastante o pessoal. Porque se você tem um município que depende do agronegócio e o agronegócio não vai dar tão certo no próximo ano, você já antevê um cenário bastante complicado, né? Isso está se sentindo lá. Mas ontem um camarada meu de lá falou que começou a chover, etc e tal, então eu espero que acalme, né? Minha vontade era soprar essa chuva toda daqui para lá. Porque o cara de férias e abaixo de chuva não é muito legal, né, cara? É danado. Não é muito legal. E a gente tem notado, assim, no humor das pessoas, essa questão humor das pessoas? Do tempo aqui, se assemelha ao mau humor da seca. Esses dias eu fiquei pensando, porque o tempo, ele acaba virando o primeiro assunto. O tempo sempre é o primeiro assunto. Sim, né? vai chover, vai chover. Assunto de elevador, esse assunto... Com o porteiro. Então, ele... a gente passa a notar isso, né? Que as pessoas, em períodos de seca, as pessoas reclamam muito. E agora tá de novo isso. Quem tu encontra, a referência é essa. Que não vai parar de chover. Chuva em excesso é chato, né, cara? E seca em excesso também é chato, né? Daí acaba falando sobre isso sempre. E outra que como é que o cara não vai ficar um pouco de mau humor? Não dá nem pra sair na rua direito, só chove. Mas tem que se molhar um pouquinho. Ninguém é de açúcar, né, cara? Eu já fiz referência aqui em relação à baixa qualidade dos guarda-chuvas. Baixa qualidade dos guarda-chuvas. Comercializados no comércio em geral. A gente encontrar um guarda-chuva, assim, um guarda-chuva, né, que merece todas as letras, assim, não se encontra. Mas tu falou guarda-chuva, de contar uma história agora sobre o show lá. Eu cheguei lá na arena, era 4 da tarde, né, daí até achar a minha entrada lá, beleza, achei. E daí tava um sol horrível, assim, de cima, e tinha uns magrão vendendo guarda-chuva lá. 50 pila um guarda-chuvão tamanho família. E muita gente comprava. Só que os caras que compravam não se davam conta que não podia entrar com aquele guarda-chuva. Tinha que deixar na entrada. E lá na bilheteria, aí na entrada, tava o mesmo cara que vendeu... Comprando de volta. Que loucura, rapaz! Ele voltava 20 pila aí. Voltava 20 pila, dele lucrava 30. Era tipo um aluguel de guarda-chuva. Sabe? Tu vê, né? Os caras... Tu comprou? Não comprei. Aguentei o sol no cucuruto lá. Daí os Mas guarda-chuva de fato é uma coisa que... E esse é um que não é politicamente correto. Não é, senhor, né? Mas guarda-chuva de fato, dá o primeiro vento ele se desmonta. Eles vêm da onde esse guarda-chuva? Da China, mas é muito interessante ver as pessoas na rua. Hoje, agora, perto do meio-dia, eu presenciei isso. A maior parte dos guarda-chuvas que circulam aqui no centro estão quebrados. É verdade. O meu, inclusive, está quebrado. O teu? Então, e é incrível, porque daí assim, ó, tu sais para procurar, encontra eles no máximo R$30, vamos dizer assim. Pelo menos. Mas R$30 aqueles grandes, a sombrinha que dizem. É o mais caro. É o mais caro. Enquanto que, no meu entender, um guarda-chuva de qualidade ele tem que custar muito mais do que isso. De qualidade, né? Exatamente. Mas daí que eu quero dizer. Aquele que fica pros netos, assim. Tu não encontra um guarda-chuva de qualidade. Não encontra. Encontra só esses aí que vem o primeiro vento, ele se quebra, tudo tem que jogar fora. Pois bem. Não encontra, né? Mas será que em outras cidades aqui da região se encontram guarda-chuvas de qualidade? Isso é uma grande dúvida. É uma questão, né? É uma questão. Nós vamos fazer um intervalo. Hoje nós estamos de casa cheia aqui. O Marcos Luft, o Sérgio Luiz Toneto Júnior e o Gerson Nunes de Freitas. Grande Gerson. Para fugir um pouco do básico, ele está com uma camiseta com risquinhos brancos. Eu volto com essa turma toda aqui em seguida no Café Missioneiro. 6 minutos para as 2 da tarde, eu recebo hoje Eduardo Matzenbacher Friso, professor universitário, que no primeiro ano do Café Missioneiro esteve aqui todas as semanas conosco. Ele reside atualmente em Balsas, no Maranhão, na universidade, desbravando
o Nordeste brasileiro. É verdade. Eu quero entrar num assunto agora, não que a gente não tenha falado coisas sérias aqui, mas o divertido da conversa entre nós, pode ter gente que não goste disso, mas é essa mistura de assuntos, assim, né? Mas eu quero entrar numa questão, Eduardo, contigo, que é o seguinte: o nosso país, ele está polarizado como nunca esteve, pelo menos de que eu tenha vivido isso, nos últimos 50, 60 anos. Existe uma polarização e também, junto disso, uma furiosa intransigência. A gente tangenciou sobre esse tema, mas enveredando um pouco para a questão política, tu vê saída para isso? Ou tu colocas isso como um momento histórico necessário, enfim? Eu gostaria da tua de uma análise assim sobre isso. Sabes que esses dias eu estava pensando sobre isso, essa questão da polarização, e há anos eu já venho pensando sobre isso. Você nota que as pessoas, elas têm um certo senso binário da realidade. Ou é branco ou é preto, ou é Inter ou é Grêmio, ou é isso ou é aquilo. E esse senso binário, atualmente, principalmente após as eleições ali de 2014, né, acabou enveredando para o cenário político. De maneira que, para o senso comum, você tem os PT e os anti-PT. É isso que você vê, né? Sim. Os PT e os anti-PT. Mas você vê que, tendo os PT e os anti-PT, ainda assim há o Partido dos Trabalhadores que polariza toda essa discussão. Mas acredito que essa polarização, esse binarismo, isso que a gente tem vivenciado aí nos dias atuais, ele não é muito saudável. Porque se a pessoa ou está só de um lado ou está só do outro, ela vai acabar não analisando os argumentos que podem pesar contra a sua convicção. E vai acabar, dessa forma, tornando a realidade menos complexa do que ela é, né? E as discussões, na verdade, não serão discussões, serão embates, que é o que você vê, na verdade, né? Você não vê debates políticos hoje no Brasil. Você vê embates. Cada um querendo defender seu lado, cada um querendo defender sua flâmula, cada um querendo defender sua bandeira e não ouvindo o que o outro tem a dizer, né? Cada vez mais as conversas não são conversas, cada vez mais as conversas são monólogos, né? Eu falo, você fala, e a gente não tem informações cruzadas. Tem tão somente dois discursos, um ao lado do outro, um contrapondo o outro, mas um não auxiliando na construção do outro. Então falta diálogo nesse sentido, falta conversa nesse sentido, né? O fato de um sujeito ser de esquerda não significa por si só que ele está errado. O fato de um sujeito ser de direita não significa por si só que ele está errado. Por que as pessoas não podem conversar? E parece que está cada vez mais difícil conversar politicamente hoje no Brasil. Cada vez mais difícil, né? E esse episódio da segunda-feira com o Chico Buarque, ele foi provocado no Rio de Janeiro. Começaram alguns rapazes a provocá-lo, dizendo que ele era defensor do PT e tal, e o Chico já deu uma largada de provocando se o cara morava mesmo no Brasil, e começaram, né, e daí com a onipresença do celular e do smartphone, que se grava isso, e isso potencializa esse antagonismo, né? De fato. De um lado, um grupo contestando, dizendo que o Chico é isso mesmo, que não sei o quê, e os outros usando, então, da poesia do Chico e tal. E isso vira uma grande perda de tempo. Exatamente, uma grande perda de tempo. Não que agora nós falarmos sobre isso é perda de tempo. Perda de tempo é essa sequência. Eu estabeleci uma coisa para mim: eu não fico mais do que meia hora em rede social por dia. Eu estabeleci isso para mim. Uma, porque eu tenho que fazer as postagens aqui
do nosso conteúdo, de fazer, de dar uma amplidão para o que está no nosso site, e estabeleci para mim que eu não fico na minha timeline lá procurando o que todo mundo botou. Se tiver sorte de alguém ter postado alguma coisa no período que eu estou, eu vou ver. Vejo, senão não eu não vejo. vejo. É triste isso, por algum lado, com algumas relações, assim, e tal. Mas é que tu vê tanta porcaria lá, então, cara. Não, é isso mesmo. É chato, Eu estabeleci que eu não vou ficar rolando a minha timeline. É chato, E é difícil. É difícil fazer isso. É difícil, quanto mais que hoje você não precisa estar no computador para acessar as redes sociais. Sim, tá no celular ali, só mexe o dedão e já era, né? Mas de fato, você vê tanta porcaria, tanta discussão inócua, sem sentido, e as pessoas brigando por conta disso, né? Por exemplo, esse episódio do Chico. Qual é o problema do Chico Buarque ter uma posição X ou Y? E qual é o problema dele conversar com alguém e discutir com alguém? Exatamente. Isso virar notícia no país? Pra quê, né? Como se ele fosse alguém intocável. E não é. E como se uma discussão no Leblon fosse importante para o país. Não é importante, não é. né? Mas falou Eu Leblon... deveria ter colocado, uma vez, viu o Ney Mato Grosso atravessando uma rua no Leblon. Isso tem um episódio também. Mas isso, não lembro uns anos atrás que o site do Terra publicou uma notícia assim: Caetano Veloso atravessa o estacionamento no Leblon. Isso assim. E tem várias notícias. Tem várias, assim, né, cara? Não, e o contexto, né? Principalmente nos sites de fofoca, isso começou com o site O Ego e esses aí. Sim. E é incrível, se tu entra só para esse universo, é incrível se todos os dias tem manchetes parecidas com essa. Como é que pode, né? E isso vende, né? As pessoas Vende. querem saber se o sujeito atravessou a rua, foi no banheiro, discutiu com alguém na rua. Mas é que eu vejo entendo. um pouco assim, ó. Tem algumas dessas, eu até vou puxar uma aqui. Que tem uma, que tá no nosso site hoje. É uma fetichização, né? A gente gosta disso, o ser humano gosta mas disso. É que eu acho que aí a gente entra num ponto aonde tiver humor, tá? E curiosas curiosidades, eu diria assim, né? Brincando com a terminologia, eu acho que daí vale. Pelo menos, isso e não é uma teoria minha, isso é uma teoria dos melhores professores de comunicação. Eles chamam a atenção dessa necessidade do conteúdo de humor. Eu não estou conseguindo acessar aqui, mas tem uma referência de uma manchete no nosso site de hoje que diz o seguinte: que na Holanda pode-se trocar sexo por instrução de direção. Sexo por instrução Exato. de direção. Se o instrutor de direção, se a pessoa interessada lá tiver mais de 18 anos, pode se trocar isso. O cara ensina o cara a dirigir e depois eles podem fazer um serviço bem feito. Que coisa interessante isso, né? Entende, assim, ó. É uma bobagem. É bobagem total, né? Mas é interessante. Ela é engraçada. Ela é curiosa. Mas aí que tá. E não é a mesma coisa, Friso, do que um cara atravessar um estacionamento. Exato. Ou que a marca do biquíni é não sei o quê. Tu coloca algum elemento ali estranho no meio. Isso é legal, desperta a curiosidade, desperta o pensamento, etc. Né? E eu acho. E pode até mesmo, desculpa te cortar, pode até mesmo proporcionar uma outra discussão inócua, né? Não pode? Pode. Digamos assim que se fosse a mulher ali, né? Ela vai ter instrução de direção e depois fará sexo com o sujeito. Já vai vir alguém dizendo que isso é objetificação do corpo da mulher, a sociedade patriarcal, não sei o que lá, né? Já vai vir a patrulha, né? A patrulha ideológica pegando sempre. As pessoas não têm com que se preocupar mais, eu acho. Sei lá. É meio complicado viver esses tempos atrás. Para dinossauros como nós, né? Tu ficas aqui até quando? Eu fico no Rio Grande do Sul até o dia 14 de janeiro. 14 de janeiro, né? Vou ficar mais uns dias aqui pro Santo Ângelo. Tinha intenção de ir pra praia, né? Só que com essa chuva que Deus manda aqui no estado, não sei se vai rolar. Talvez fique aí pelas terras missioneiras, peregrinando de bar em bar. Ou coisas semelhantes. Eu quero marcar contigo aqui, se tu estiveres disponível, não sei, o Thiago Meyer Mendes quer muito
participar de um programa Vamos fazer. Ele na segunda-feira ele disse que estará aqui, então se tu estiver pela cidade, pode deixar. Eu te convido, até porque a gente agora já matou um pouco desses assuntos gerais, a gente pode entrar em coisas mais específicas com aí. Certeza. Analisar algumas questões, fazer alguns comparativos, a tua percepção, o perfil, por exemplo, do meio acadêmico lá e o nosso. A mesma coisa. É a mesma coisa. Toda parte é a mesma coisa. Tudo daquele jeito. Tudo daquele jeito, é a mesma coisa. E as coisa. notas. Notas? Como assim as notas? Corre-se atrás das notas na última hora. Corre-se atrás das notas na última hora. E elas fogem? Fogem. Cara, aluno é bicho igual em toda parte. É cara. mesmo? É igual, cara. Não tem diferença. Nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Eu não sinto nenhuma diferença mesmo. Nenhuma diferença. Até antes de ir embora, eu tava cogitando, assim, que haveriam diferenças e tal, mas não. Não estranho nem um pouquinho. Isso é bom, né? É interessante isso, sabe? É interessante perceber isso, que você tem um estudante de direito aqui no IESA e lá na Unibalsas, que é onde eu leciono, que tem perfis muito parecidos. Muito parecidos. Isso denuncia alguma coisa, né? Tá, e o sertanejo universitário, onde é que ele entra aí? Sertanejo universitário existe ainda isso? Aqui tem ainda. Ontem disse que bufou a tal da Neja, que eles apelidaram. Agora não é mais terça-neja, é Neja. Neja, né? Música ruim, cerveja quente, etc. Não, pelo que eu sei, porque a gente não pode atacar, eu acho, né? O que eu sei é o seguinte. As pessoas gostam de fazer isso. Eu sei que gostam. Eu já fui na Neja também. Eu ontem, por exemplo, vi todo esse preparativo antes da Neja, né? Como assim preparativo? Porque eu fui num happy hour, no Rola Shop, e daí aquele começo da noite ali, fim da tarde, 8 horas. O povo todo alvoroçado. Mas os smartphones, eles pulavam nas mesas, assim, com contatos marcados entre uns e outros, e os que iam, os que não iam. O povo combinando de se pegar, etc. E a azaração já começa. Um aparelho mas pegando o outro. É bonito isso. Bonito isso. Não acha bonito isso? Lógico que eu acho legal. Bonito. Não, mas é óbvio. Né? Mas o sertanejo universitário, cara, tem um cara que lá no Nordeste faz muito sucesso e agora ele tá estourando aqui no Brasil. Inclusive, cara, no domingo eu vi carros cruzando aqui na Marquês com aquela música no último volume. Que música que é? Sabe quem é esse cara? Não. Wesley Safadão. Tu conhece o Wesley Safadão? Nesse ponto eu sou absolutamente ignorante. Camarote, cara. Tem uma música que tá tocando aqui em Santo Ângelo agora, cara. Sim. E lá no Nordeste faz muito sucesso. Eu acho uma porcaria, sabe? Mas nesse ponto se domina, cara. E eles inventaram um troço agora que não é mais sertanejo universitário, é o tal do forronejo. Já ouviu falar disso? É mistura de forró com sertanejo. É um troço bem E tu complicado. dança. Se danço, né? Se danço. Com esse meu estilo aqui de bonecão de posto de gasolina, eu não sei dançar nem bandinha, cara. Nem bandinha. Eu dançando é uma coisa muito estranha. Muito bem, então, dançando com os radiovintes, ele promete voltar aqui ainda semana que vem. Este foi Leonardo Matzenbacher Friso. Leonardo? Leonardo, eu mudei de nome, rapaz. Da onde que eu tô com a cabeça? É Eduardo. Isso acontece, é porque eu não sei, eu devo ter lido um nome aqui. Tu leu o Leonardo e saiu simplesmente. São sequelas. A gente tá fazendo uma votação, quem será o nosso Júpiter Maçã aqui na rádio. Quem será? No sentido assim de que merece cuidados especiais aí. Quem sabe eu esteja me candidatando. Então. Muito bem, o Gerson Nunes de Freitas deu um sorriso, o Marcos Luft está pronto para pegar o corredor e o Sérgio Luiz Toneto Júnior chega para mais um dia de trabalho, mais um dia de uma jornada de trabalho aqui na Novos Horizontes. E é isso, são 2h09, eu vou de antemão dando um Feliz Natal aqui para todos, né? Amanhã a gente tem turno especial na firma aqui. Especial na firma. E é isso aí, prometendo voltar ainda, teremos mais programas na semana que vem para encerramento dessa temporada do Café Missioneiro. E o Friso promete voltar aqui também. 2h09, muito boa tarde e boa chuva. Se é que isso pode ser desejado. Até amanhã.